Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael e na aula de história de hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. Então se liga aí que nós já vamos direto para o assunto. Solta a vinheta. Bom, gente, na aula de história de hoje você vai ter uma clareza de ideias. Sim, porque nós vamos falar sobre um movimento conhecido como iluminismo. Mas o que a palavra iluminismo te lembra? Para mim, isso que está na tela define, resume o que o iluminismo acaba representando no meu ponto de vista de professor de história. Temos aqui uma lâmpada, esta lâmpada tem um cérebro dentro dela, e para mim o iluminismo realmente foi um movimento que a intenção inicial era realmente iluminar. Mas iluminar o quê? A mente das pessoas, para que essas pessoas pudessem mudar algumas questões que estavam incomodando ali várias classes sociais na Europa no período, ok? Então o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa a partir do século XVIII, defendia o uso da razão para promover mudanças na sociedade. O pensamento iluminista, ele contestava o modelo de sociedade que surgiu a partir do século XV, caracterizado pelo chamado Antigo Regime. Então vamos lá, Antigo Regime. O pensamento iluminista atacava diretamente o que eles chamavam de Antigo Regime. Podemos dizer que o Antigo Regime era exatamente o sistema que os iluministas eles queriam superar. O Antigo Regime podemos definir como sendo aí as características políticas, econômicas, sociais e religiosas que predominaram na Europa até o século XVIII. Podemos ainda falar mais que o iluminismo, principalmente dentro da política, estava muito voltado para a vontade dos reis. Então na política predominava o absolutismo, os reis acumulavam muito poder em suas mãos. Na economia predominavam as ideias mercantilistas, que tinha muita intervenção do governo nos assuntos econômicos, a busca por metais preciosos nas colônias, manter colônias, a escravidão. Então tudo isso daí era algo que estava sendo duramente criticado por várias pessoas nesse período e logo mais nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas pessoas que criticavam essas questões. A razão e a ciência no século XVII. O século XVII, nós podemos dizer que ele foi uma fase pré-iluminista. Dentro ali do que nós chamamos de renascimento também, o pensamento iluminista ele foi influenciado por uma série de intelectuais europeus que aos poucos, com as suas obras, com as suas ideias, com os livros publicados, aos poucos eles foram mudando ali o tipo de pensamento e fazendo base para que no século XVIII a sociedade pudesse formular algumas obras e essas obras iriam mudar o pensamento das pessoas ali na Europa nesse período. Mas quem foram essas pessoas? Vamos aqui a alguns exemplos de pessoas que viveram entre ali o século XVI e XVII que foram importantes por influenciar o pensamento iluminista. Temos aí o primeiro que apareceu para nós, Galileu Galilei. Ele é considerado um dos fundadores do método experimental e da ciência moderna. O Galilei ele é um cara notável na história da ciência, foi aquele cara que enfrentou a Inquisição, quase foi morto porque ele dizia que o planeta Terra não era o centro do universo, como a igreja acreditava no período. Então as ideias de Galileu, a coragem de Galileu de expor as suas ideias, acabou sendo um fator influenciador também. Temos o René Descartes, ele defendeu que a verdade poderia ser alcançada através de duas habilidades humanas, duvidar e refletir. Olha que interessante isso, duvidar, nem sempre aceitar tudo aquilo que impõe para você como um conhecimento taxativo. Refletir no quê? Nas questões que envolvem as dúvidas do ser humano. Não apenas aceitar que tudo tem uma explicação religiosa. O Descartes pensava dessa forma. Isaac Newton, ele é famoso, Isaac Newton, principalmente para aqueles que gostam de física aí. Ele conseguiu elaborar uma série de leis que explicavam vários fenômenos naturais, independente das concepções religiosas, ok? Então Isaac Newton ele foi um cara interessante que viveu num período anterior ao iluminismo, mas que as suas ideias foram influenciadoras também para alguns filósofos do período iluminista. E por fim, o nosso último exemplo aqui desse período
Temos o John Locke, ele foi um pensador inglês, ele defendia limitações ao poder absoluto por meio da formação de monarquias constitucionais, ou seja, que as monarquias que existiam na Europa, que elas pudessem ter uma constituição que freasse ali o poder que esses reis exerciam sobre todas as camadas sociais. Inclusive, as obras de John Locke, elas foram importantes para formular o modo de governo da Inglaterra, depois das revoluções que aconteceram nesse período. A gente não pode cair no erro de pensar que todos os iluministas, eles tinham a mesma forma de pensar. Nem sempre eles concordavam em todos os pontos em relação à sua filosofia e às obras que eles publicavam. Mas havia pontos em que a maioria desses iluministas concordavam. Por exemplo, a defesa da razão, defendiam que o intelecto deveria ser o motor da vida humana, a crítica ao fanatismo religioso, que era muito forte no período, e também a crítica aos reis absolutistas. Perceba que esses filósofos, eles acabavam mexendo com poderes grandiosos aí, a igreja, os reis, e tudo isso fez com que a gente possa entender que esses iluministas, eles tinham coragem para falar aquilo que eles falavam. A maioria dos iluministas rejeitou a fé como fonte de conhecimento, defendiam apenas a razão, mas isso não quer dizer que eles fossem ateus, que eles não acreditavam na existência de um Deus. Na verdade, a maioria desses iluministas, eles eram deístas. E o que são os deístas? Na verdade, os deístas, eles acreditam na existência de um ser supremo, que pode ou não ter criado o mundo, mas ele não se revela ao ser humano, não interfere na vida humana, deixou o planeta Terra seguir o seu curso, o seu rumo, então meio que equilibra aí a questão criacionista e evolucionista. Então, podemos dizer que a maioria desses filósofos, eles tinham esse tipo de pensamento com relação às divindades. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns filósofos, cientistas, economistas desse período, o período iluminista. O primeiro que aparece aqui pra gente é o Montesquieu. Ele ficou famoso por defender a separação dos poderes do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Se você parar para pensar e analisar as principais democracias existentes no mundo hoje em dia, grande parte delas acaba dividindo aí os poderes que organizam o Estado Nacional dessas 3 formas. O executivo, que governa, o legislativo, que cria leis, e o judiciário, que aplica essas leis. O próximo aqui que aparece pra gente é o Voltaire. Ele foi um crítico do antigo regime da igreja. O Voltaire, ele era um crítico principalmente da igreja muito forte. Ele negava a veracidade da Bíblia, condenava o que para ele era formas de manipulação das igrejas. Porém, uma das coisas que o Voltaire, assim como a maioria dos iluministas, eles defendiam, que era a liberdade de expressão, uma frase dele que ficou muito famosa, essa frase que está aparecendo aí na tela para vocês, onde ele dizia que eu posso não concordar com a palavra do que você diz, mas eu hei de defender até a morte o seu direito de dizê-la. Olha que interessante isso, né? Acho que hoje em dia a população deveria ler um pouco mais e adotar um pouquinho esse tipo de pensamento do Voltaire. Mesmo que você não concorde com o que o outro fala, você pode respeitar. E ambos podem conviver com opiniões diferentes, respeitando uns aos outros. Olha que interessante isso daí, se liga nessa ideia. Vamos pro próximo. O Rousseau. Rousseau tem esse rostinho simpático, olha que belezinha. Ele dizia que o progresso trouxe muitos problemas ao ser humano. Ele defendia que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E outra característica forte do Rousseau é que, no ponto de vista dele, todos os governos deveriam ser estabelecidos a partir da vontade da maioria. Podemos dizer que o Rousseau ele foi um filósofo iluminista que defendia a democracia, e isso é muito legal, ok? Próximos, na verdade, que são 2, o Diderot e o D'Alembert. Se por um acaso aqui a minha pronúncia não estiver muito boa, é porque esses nomes estrangeiros, eles acabam fazendo com que a gente tenha aí uma certa enrolação para falar. Mas mais importante do que o nome deles, que está na tela aí, são as obras que eles fizeram. No caso desses 2 aí, esses pensadores foram responsáveis pela elaboração de uma das principais obras dos tempos do Iluminismo, a chamada Enciclopédia.
eles reuniram diversos saberes numa só obra, e dessa enciclopédia participaram médicos, cientistas, filósofos, e eles acreditavam que a obra poderia ser um grande instrumento na luta contra a ignorância e contra o antigo regime, levar o conhecimento através dessa obra que englobava não apenas um ponto, mas vários pontos relacionados à ciência, à economia, entre outras coisas. Então, Diderot e D'Alembert ficaram famosos por causa da enciclopédia. O próximo, o Lavoisier, foi um dos grandes nomes da ciência europeia, é considerado o introdutor da química moderna, mas um pouco diferente da maioria dos outros iluministas. O Lavoisier, ele, apesar de ter aí uma grande obra científica, ele era muito identificado com a monarquia da França, ele era um nobre, e por causa disso, quando estourou a Revolução Francesa, um fato curioso aí é que ele acabou sendo preso e mais para frente ele foi guilhotinado, a exemplo do que aconteceu com a família real francesa na época da Revolução Francesa. Muito bem, o último aqui que nós vamos falar é o Adam Smith. Esse, no caso, ele é um economista, ele defendeu o chamado liberalismo econômico, ou seja, liberdade econômica e política. Para o Adam Smith, quando o indivíduo é estimulado a produzir, o benefício alcança toda a sociedade, faz com que toda a sociedade, em todas as camadas, possam ser beneficiadas a partir do momento em que esse indivíduo ele está sendo incentivado, ele tem liberdade para trabalhar, liberdade para empreender. Isso, no ponto de vista dele, era interessante para a sociedade num todo. E no ponto de vista do Adam Smith, o Estado deveria deixar de intervir na economia. Inclusive, ele criticava a existência de colônias. As obras de Adam Smith, elas foram amplamente utilizadas nas 13 colônias inglesas no contexto da revolução que aconteceu, onde hoje é os Estados Unidos, que acabou culminando com a independência dessas colônias, e a obra dele foi importante nesse processo revolucionário que aconteceu aqui na América. Beleza, gente? Para a gente terminar aqui, todas essas obras acabaram influenciando, olha só que interessante, alguns reis. Isso ficou conhecido como despotismo esclarecido. As ideias liberais se espalharam pela população e alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, eles passaram a aceitar algumas dessas ideias iluministas. Claro que as ideias que criticavam, ali os reis, eles acabavam deixando de lado, principalmente eles focavam bastante no fator econômico. Esses reis que acabaram absorvendo essas ideias iluministas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, pois eles tentavam unir ali o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Foram vários reis no período que se destacaram, mas alguns exemplos desse despotismo, temos aqui a rainha Catarina II da Rússia, outro exemplo, o rei Dom José de Portugal e também o rei Frederico II da Prússia. A Prússia é uma região que hoje faz parte ali da Alemanha. E um destaque especial aqui é o rei Dom José de Portugal, que acabou nomeando o ministro, o Marquês de Pombal, e esse ministro acabou fazendo importantes modificações na estrutura do governo português, que acabou refletindo aqui na colônia, aqui no Brasil. O Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas de Portugal, expulsa também do Brasil, faz uma reforma educacional, tanto em Portugal quanto nas colônias, e isso acabou alterando bastante aí a realidade política de Portugal e das suas colônias. Beleza, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa teleaula. Eu aqui rapidamente tentei passar para vocês as principais características desse movimento do iluminismo. Espero que você tenha ótimos estudos, que aproveite bem esse material, que ele seja útil aí se você for precisar fazer uma prova. Abuse desse material, curta, compartilhe a aula de história para que você possa ter cada vez mais conhecimento relacionado à história. E quando nós entendemos a história, o passado, a gente pode fazer com que o presente seja muito melhor, tá ok? Nós ficamos aqui por hoje, um forte abraço, fique com Deus e tchau!